Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou responder a pergunta de duas pessoas que comentaram aqui nos vídeos do YouTube. Você gosta desse canal ou é a primeira vez que você está por aqui? De qualquer forma, não deixe de já deixar o like aí no vídeo. Depois, no final do vídeo, você volta e tira se você não gostar, não tem problema nenhum. Clica no botão vermelho aí embaixo também, inscreva-se no canal porque tem muito vídeo bacana aqui direto. Veja aí os vídeos antigos para você ter uma ideia. E se puder, compartilhe também nas redes sociais para ajudar a espalhar esse conteúdo por aí. Olha só, o Cid Clay Dias perguntou o seguinte: Fábio, seria lícito impor, entre aspas, uma dieta vegana para criancinhas de 1 ano? Aí na mesma linha aí, a Mirella Aguiar perguntou o seguinte: eu respeito as pessoas que são veganas, mas acho errado uma mãe, por exemplo, ensinar uma criança que não se entende ainda por gente ser vegana. Eu acho que quando ela crescer e tiver conhecimento do sofrimento dos animais, ela pode se tornar vegana sim. Porque uma criança com 2 anos não sabe a diferença de um hambúrguer vegano e um hambúrguer normal. É isso, sinto muito se tiver ofendido alguém, se pronuncia aí nos comentários e tal. Para responder aí a Mirella e o Cid Clay, eu vou explicar primeiro por que existe essa dúvida. Não são só os dois que têm essa dúvida, realmente é uma dúvida recorrente, muitas pessoas já comentaram isso aqui no YouTube. E a preocupação normalmente vem pela questão da saúde, né? A gente sabe que as crianças precisam de mais nutrientes, né? Fase de crescimento, aquilo tudo que todo mundo vai cansar de ouvir. Então será que uma alimentação sem nada de origem animal pode suprir tudo que uma criança necessita? E aí, junto com essa dúvida que já é comum e válida, que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, a mídia divulga alguns casos isolados que aconteceram e acaba preocupando ainda mais as pessoas. Por exemplo, em 2016 a gente teve 2 casos muito importantes, um na Itália e um aqui no Brasil. Na Itália, um menininho de apenas 1 ano de idade foi retirado dos pais porque eles não conseguiam alimentar a criança. Foi dito na imprensa internacional que esse casal se dizia vegano, mas o menino com 1 ano de idade tinha apenas 5 quilos, as taxas de cálcio dele estavam lá embaixo, e ele foi retirado pela justiça dos pais e foi direto fazer uma cirurgia, porque também estava com problema do coração com 1 ano de idade. Aqui no Brasil, em Santa Catarina, no mesmo ano a gente teve a condenação de um casal que também se dizia vegano e morava numa comunidade chamada Utopia, ali na região de Palhoça, ali em Santa Catarina. A filha deles, de apenas 3 meses, morreu. E eles foram denunciados para a polícia. Aí depois descobriu-se que eles alimentavam a menina com uma mistura de água de coco e nozes. Bom, vamos lá, uma criança de 3 meses tem um erro muito grave aí, porque com certeza essa mãe não amamentava a criança. Eu já aproveito para responder uma dúvida rápida, né? Porque, os veganos não tomam leite de origem animal, mas e o leite materno? Pô, gente, por favor, né? É óbvio que o leite materno é vegano, claro, foi criado para criança, óbvio. Se alguém aí tem uma dúvida se vai amamentar ou não uma criança depois que tiver filho, se já tem, por favor. Leite materno é obrigatório, lógico que tem que ter. Os veganos são contra os leites de outras espécies que não foram feitos para nós, a gente explorar outras espécies para tomar o leite. Óbvio que o leite feito para criança, bom, nem vou continuar nesse assunto. Mas o fato é que essa menininha de Santa Catarina morreu com 3 meses e apenas 1,7 kg. Nesses 2 casos, o que a gente pode observar é que os casais, eles se declaravam veganos, mas eram obviamente pessoas completamente desinformadas. Se foi só por falta de informação e não teve maldade, eu não sei, mas tem que ser condenado, entendeu? Tem que ter uma punição mesmo e eu apoio isso, independente se é vegano ou não, claro. Então esses casos, eles acabam assustando as pessoas, né? Olha lá, um casal vegano matou a filha. Aí se existe um casal vegano que fala pra família hoje em dia que vai ter um filho, a família logo pensa, meu Deus, a criança vai morrer, você tem que dar carne, tem que dar leite para essa criança. E primeiro eu vou responder do ponto de vista filosófico. É óbvio que um casal vegano, ele vai criar o filho como vegano, claro. Eu ainda não tenho filho, mas eu não me imagino, por exemplo, tendo um filho e dando leite de vaca, sendo que eu sou absolutamente contra o consumo do leite de vaca. E eu sei que não é uma coisa necessária, muito pelo contrário, vai fazer mal para a criança. Então não existe impor a dieta vegana ou o veganismo para uma criança. O que existe é os pais ensinando para a criança o que eles acham certo. Por exemplo, se você consome carne e leite, outros produtos aí de origem animal, e não tiver um conhecimento sobre o veganismo, muito provavelmente você vai criar seu filho com carne, leite e outras coisas que a gente sabe hoje em dia, pela Organização Mundial da Saúde, que faz mal, que são coisas cancerígenas, inclusive. Eu fui criado com todas essas coisas, carne, leite, ovo e tudo mais, porque meus pais acreditavam que era o melhor para mim. Então dizer que os veganos impõem a seus filhos a filosofia de vida deles, seria a mesma coisa que dizer então que uma pessoa muçulmana está impondo a religião dela para uma criança. É óbvio que uma pessoa muçulmana vai criar o filho segundo as regras ou as leis divinas que ela acredita, claro. Ou seria o mesmo que dizer que um casal judeu vai criar o filho com carne de porco se eles não comem, por exemplo. Ou um casal católico vai deixar de levar a criança na igreja. Lógico que não. A criança, depois que crescer, é que ela vai decidir, e não o contrário. Então, casais veganos estão mais do que certos em passar o veganismo para a criança. Agora, depois de uma certa idade, não sei, adolescência, eu não penso numa idade sobre isso, mas depois de uma certa idade que a criança tem discernimento, ela fala
fala, não é isso que eu quero pra minha vida, aí eu acho que os pais têm que apoiar, sei lá, continuar falando, olha, eu acho que isso é errado, mas você tem sua vida, é um ser independente, aí se ele quiser comer carne ou leite. E do ponto de vista da saúde, né, onde as pessoas aí mais se preocupam, a boa notícia é que sim, crianças podem ser veganas desde o útero, né, claro, tem que ter um acompanhamento, assim como crianças que comem carne e outros produtos de origem animal também precisam de acompanhamento. Mas a maioria absoluta dos casos são de veganinhos e veganinhas super saudáveis, crescimento normal, a gente vê isso aqui no Brasil, inclusive. Acho que todo mundo acompanhou aí pelas redes sociais, por exemplo, o Enzo, o filho da Luísa Mel, que é vegano também desde a barriga, ela já era vegana quando ficou grávida. E é uma criança super saudável, tem acompanhamento, claro, e ele teria acompanhamento se ela comesse carne também. Então a questão é informação. Se você é vegano, se você é vegana, jamais deixe de dar o leite materno para a criança. Vou reforçar de novo. Primeiro que até os 6 meses, é o que dizem os profissionais de saúde, a criança tem que se alimentar apenas de leite materno. E aí depois de 6 meses começa a introdução alimentar. Agora você imagina uma criança de 1, 2 meses consumindo apenas água de coco com castanha. Então se você tem dúvida, sendo vegano ou não, sempre o acompanhamento médico e nutricional. E tem outro lado também. Muitos médicos e nutricionistas falam, não, essa criança tem que tomar leite de vaca assim, senão não vai ter cálcio. Essa criança tem que comer carne, senão não vai ter proteína. Aí nesse caso, se o seu profissional de saúde diz isso, eu aconselho você a trocar de profissional de saúde, porque não é isso que dizem as principais instituições de saúde do mundo. O Ministério da Saúde aqui do Brasil já admitiu que uma dieta sem nada de origem animal é perfeitamente saudável, e as principais associações de nutricionistas de todo mundo também dizem isso. Inclusive, a principal aqui do Brasil, que é a CRN3, soltou um parecer já sobre isso também, que desde que bem acompanhado e equilibrado, é uma alimentação saudável sim. Então, Sid Clay, Mirella e todo mundo aí que perguntou a respeito disso, espero que tenha ficado claro. Quando eu tiver filhos, obviamente eu vou criá-los aí segundo o que eu acredito ser o mais certo, sem nada de origem animal, ensinando valores como respeitar todas as formas de vida, inclusive os outros seres humanos, os animais e essas coisas que eu acredito serem certas. Terça-feira que vem eu tô de volta aqui no canal com um vídeo novo. Deixe sua pergunta aí porque ela pode virar vídeo, você já viu que eu respondo bastante aqui. Então até terça-feira que vem, 11 da manhã. Um abraço, até lá, tchau!